Soy louco por ti, América! A Libertadores da América 2023 teve o seu pontapé inicial nessa última segunda-feira com o sorteio dos grupos da edição de 2023. Então, você que está por aqui, a partir de agora o vídeo vem exatamente para repercutir esse sorteio. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos tentar analisar, lógico que com as informações que a gente tem agora, quais times poderão ter, especialmente entre os brasileiros. O caminho mais tranquilo, aqueles que terão mais dificuldade e, como sempre, a gente projeta os brasileiros e os argentinos, mas ainda mais os brasileiros muito fortes, todos querendo chegar até o dia 11 de novembro a esse estádio que está aqui do lado, ao Grande Maracanã, onde vai ser a final dessa temporada de 2023 da Conmebol Libertadores. Vamos embora para a repercussão do sorteio e muitas coisas têm que ser ditas a partir do que a gente teve nesse sorteio para a edição de 2023. Bom, a gente vai tentar analisar aqui grupo a grupo, tá? Começando então pelo grupo do Flamengo, o atual campeão da Libertadores. Num grupo razoavelmente tranquilo, a gente tem que imaginar que qualquer grupo que tivesse o Flamengo seria balanceado pró-Flamengo, né? Ou, portanto, desbalanceado em relação aos demais, porque é um elenco fantástico, um time que é o atual campeão da América e que, mesmo com o trabalho que ainda, né, patina, a tendência é que em 6 jogos possa se classificar a fase mata-mata da Libertadores. O Flamengo vai ter então o Racing, o Alcas, que é o atual campeão equatoriano, é um time que também estreia na Libertadores, é um time jovem, e o Ñublense, que é uma equipe chilena, atual vice-campeã do Chile, né? A tendência, o Racing nesse momento está ocupando ali a 4ª ou 5ª posição do campeonato argentino, é o 4º colocado no campeonato, o campeonato também só está começando por lá, mas a tendência é que a gente veja um Flamengo aqui passando, se não com tranquilidade pelo momento que vive, mas passando até em primeiro e se reencontrar o futebol que o levou ao título da América, ou se encontrar o melhor modelo sob o comando do Vitor Pereira, passe com alguma folga nesse grupo A. Eu acho que já era uma tendência o Flamengo ter... já ficou muito para trás, né? Aquele tempo em que o Flamengo era um time de preocupar o seu torcedor na fase de grupos. Acho que agora não há qualquer perigo do Flamengo ficar na fase de grupos da Libertadores da América. Quem se deu bem, me parece, aqui foi o Internacional, né? O Nacional do Uruguai, apesar de toda a tradição que tem, o futebol uruguaio hoje é muito empobrecido, né? No ano passado eu fui a um jogo do Nacional no Campeonato Uruguaio e realmente, assim, o campeonato não oferece aos clubes grandes nem ao Nacional uma competitividade semanal que dê aquela casca para vencer times do calibre do Internacional. Então, tem que ser respeitada, logicamente, toda a tradição da proximidade que vai ter com o Rio Grande do Sul. Enfim, vai ser um jogo duro porque eles colocam sempre a alma na ponta da chuteira, como a gente diz, para oferecer jogos resistentes, mas o Inter, apesar de toda a crise que vive, tem tudo para passar. Eu acho até que deu muita sorte nesse sorteio internacional, porque você pega um time venezuelano como o Metropolitanos, beleza, o campeão da Venezuela, acho que não diz muita coisa em relação à competitividade. Esse time colombiano, né, sempre pode ter alguma pegadinha, sempre pode ter algum tipo de dificuldade e o Independiente Medellín pode oferecer isso. Eu acho sempre que os colombianos sabem jogar futebol, mas é um time que também não tem um dos maiores investimentos no momento no futebol colombiano. Então o Internacional tem tudo para passar com tranquilidade. A gente já projeta aqui os 2 brasileiros, inclusive, passando nas primeiras posições. Aí a gente olha para o grupo C, o grupo do Palmeiras. A solidez do Palmeiras nesses últimos anos todos de Libertadores, eu acho que essa solidez ela dá ao torcedor uma confiança enorme de que o time vai passar de fase. Mas não é um grupo bobo. Não é um grupo bobo. O Barcelona entra ano, sai ano, é o time mais organizado do futebol equatoriano ao lado do Independiente Del Valle. Então, eu acho que dá pra gente esperar. Foi o atual vice-campeão equatoriano, o Del Valle, campeão da Sul-Americana, estava mais focado na competição continental, ficou atrás do Alcas, mas o Barcelona é um time que está sempre disputando a Libertadores, há alguns anos chegou inclusive a bater semifinal, então é um time
traiçoeiro, um time complicado. A gente ia analisar o Bolívar. É sempre muito é muito duro, porque você está falando de um time que joga numa altitude gigantesca, então, que costumeiramente, quando joga em La Paz, né, acaba levando dificuldades aos seus adversários. A gente está falando de uma altitude de 3.600 metros, né, sempre muito difícil. O Fluminense no grupo D vai pegar também, vou falar sobre isso, mas eu acho o seguinte, já comentei em outros vídeos e vou só aproveitar agora, esse vídeo para reforçar um entendimento que eu tenho em relação ao jogo na altitude. Eu fui à Bolívia nesse último ano e eu fiquei muito impressionado. Eu sempre fui contrário aos jogos na altitude, mas eu fiquei muito impressionado quanto que o futebol é importante também para esse povo. Eu fui em cidadelas, assim, povoados, aldeias que tinham 200, 300 habitantes a mais de 4.000 metros de altitude, e entre as poucas coisas que tinham nessas vilas, um campo de futebol estava lá. Então o futebol ele faz parte dessa cultura, é algo que realmente movimenta o povo, e o povo é dessa cidade de 3.600 metros. Não é um clube que, para ter benefício esportivo, saiu de determinado lugar e levou o clube para disputar na altitude. Não, é um clube que é da cidade de La Paz e que, portanto, merece ser respeitado. E o Cerro Porteño, assim, não acredito muito na força dos times paraguaios, de uma maneira geral. Até dar uma analisada agora na posição do Cerro Porteño no Campeonato Paraguaio, mas é o segundo colocado atrás do Libertad, mas não acho que vai oferecer tanta resistência, até pela força do Palmeiras. Então, dá para a gente, mais uma vez, projetar, então, depois de 3 grupos com brasileiros, a minha projeção ainda dos 3 brasileiros pegando aí a primeira posição. Agora, aqui no grupo D, grupo do Fluminense, um grupo mais complicado. Primeiro porque o Fluminense está voltando à Libertadores depois de ter ficado nas fases preliminares do ano passado. Falando primeiro do time brasileiro, acho que é muito sólido o trabalho do Fernando Diniz. Ele é um trabalho que inspira a confiança do torcedor, sim, mas indiscutivelmente pegou um grupo complicado. O River é o atual líder do campeonato argentino, o The Strongest é o líder do campeonato boliviano e tem a mesma altitude do Bolívar de La Paz, de 3.600 metros. E o Sporting Cristal, ele tem a mesma pontuação lá na liderança do campeonato peruano, mas com um jogo a menos, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, claro. E o Sporting Cristal é treinado pelo Thiago Nunes, que estava num momento de oscilação aqui no futebol brasileiro, mas que tem feito maravilhas desde que assumiu o Sporting Cristal. E tem um fator aqui que eu sempre acho um fator de complicação na Libertadores. Quando você tem um treinador, ou quando você pega confrontos brasileiros, qual que é o problema? Todo mundo se conhece muito bem, em termos estratégicos, em termos individuais dos jogadores também. No caso aqui, para analisar do Sporting Cristal, e depois eu passo pelos outros, o fator de complicação para o Fluminense, no caso do técnico do Sporting Cristal, é que o Thiago Nunes conhece muito bem o estilo do Fernando Diniz. Ele pegou o time já que era treinado pelo Fernando Diniz e fez esse time um time mais competitivo, mais direto e vencedor. Então é algo que pode ser realmente complicado para o Fluminense. Lógico que ainda vai ter a obrigação de passar no grupo, acho que essa é a responsabilidade, se não obrigação a palavra eu coloco, mas se alguns não quiserem colocar, a responsabilidade é toda do Fluminense de passar de fase nesse grupo. O The Strongest, normalmente o que acontece é um time ter dificuldade para jogar lá no Morro e vencer com alguma tranquilidade quando jogar em casa. Então a responsabilidade e a obrigação do Fluminense é essa, de vencer em casa esse jogo e de repente pontuar fora. E o River Plate, líder do campeonato argentino, um time que, beleza, passou por troca de treinador recentemente, mas é um clube que está mais do que acostumado, né? A gente tem que dizer isso, está mais do que acostumado aos jogos de Libertadores. É um clube que está, nesse momento, super, assim, com jogadores super habituados a grandes conquistas. O Martín de Michelis é um técnico jovem, mas a gente sabe da força da escola argentina em termos de treinador, e é a grande força do futebol argentino nos últimos anos. Então, apesar de terem se enfrentado recentemente na Libertadores, o Fluminense ter levado até a melhor para cima do River, vai ser um confronto duríssimo. O Monumental passou por reformas para se transformar num caldeirão ainda maior.
Então aqui eu vejo muito pé de igualdade entre Fluminense e River na briga pela primeira posição. Pelo que joga o Fluminense, pelo que se reforçou, e assim, eu deposito muita confiança no trabalho do Fernando Diniz para passar de fase. Mas até agora, dos 4 brasileiros que a gente analisou, sem dúvida nenhuma, é o grupo mais difícil. Lembrando, líder do campeonato argentino River, líder do campeonato boliviano The Strongest e co-líder, vou chamar assim, do campeonato peruano Sporting Cristal, com jogo a menos. Muito complicado o grupo, muito é forte, mas complicado o grupo para o Fluminense. E o Corinthians vai na mesma toada. O Corinthians vai na mesma toada porque tem o Independente Del Valle, que é um time enjoado de jogar, tem a altitude de Quito, né? Tem a altitude do Equador, e é um atual campeão da Copa Sul-Americana. Timezinho duro, cara, duro. Mas os outros adversários, eu tenho a sensação que o Corinthians ele é razoavelmente melhor. O Argentino Júnior é o 13º colocado no Campeonato Argentino, não é um time de grande investimento, e o Corinthians tem tudo para vencer esses 2 jogos contra o Argentino Júnior e contra o Liverpool a mesma coisa, né? O time uruguaio, se eu falei o que eu falei do Nacional, imagina o Liverpool do Uruguai. Então, tudo para o Corinthians passar, pelo menos em segundo, mas eu acho que a briga pelo primeiro lugar com o Independente Del Valle. O Corinthians nos seus melhores momentos, eu tive a chance de narrar alguns jogos do Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians nos seus melhores momentos, com o Renato Augusto bem, com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, com o Adson, sabe, com o Fagner, com o Fábio Santos, eu acho um bom time. Eu acho um bom time. Não vou colocar como acidente de trabalho a eliminação na fase de quartas, né, do Paulistão, mas eu ainda boto fé no trabalho do Fernando Lázaro. Eu acho que assim, foi uma situação que acontecia, um incômodo, lógico, mas diante de tudo que tem de qualidade o Corinthians, eu acho que pode competir sim com o Independente Del Valle e, fazer jogos competitivos contra o atual campeão da Copa Sul-Americana. Bom, o grupo F não tem brasileiros, Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas, e Deportivo Pereira. O Deportivo Pereira é uma surpresa, né? A gente pode dizer assim, do futebol colombiano. Ganhou o segundo torneio de 2022, mas chega aqui como um time meio que desconhecido. Realmente, não acho que não tem muita projeção. O Monagas, vice-campeão venezuelano. E o Colo-Colo, que foi o campeão chileno no ano passado e já demonstrou que vem botando a cabeça para fora da água, que é uma força. E o Boca oscila sempre muito, né? Mas, de qualquer maneira, Boca aqui, o campeão argentino, vai ser o favorito para passar de fase na primeira posição. E aí a gente tem, nesse grupo G, os 2 brasileiros. Cara, por mais que a gente olhe, e o Atlético Mineiro pode ter invertido as forças aqui, né? O Atlético Mineiro, para mim, ele é o favorito desse grupo, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. O Atlético Mineiro, para mim, é o favorito desse grupo. Um time de muito investimento, muita qualidade. Eu acho que a dupla Paulinho e Hulk cada vez mais vai se entender. Time muito forte, cara. Eu gosto muito do Tchatcho. O Kudê, para mim, é um belo de um treinador. Foi um acerto assim, gigante da diretoria do Galo. E a tendência é o trabalho ser desenvolvido com muita força. Libertad e o Alianza Lima é um time super tradicional, mas o que toma de porrada o campeão peruano... acho que são 30 jogos, alguma coisa do tipo, sem ganhar uma partida de Libertadores da América. Então, por mais que seja muito tradicional, o futebol peruano não tem tanta força para competir com os times brasileiros. E o Libertad também me parece passos atrás do Furacão. Então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro aqui, nesse grupo G, devem duelar pela primeira posição. E seria uma surpresa muito grande se um deles ficasse de fora. É um grupo complicado porque podem trocar pontos entre si e um tropeço contra qualquer outro adversário pode complicar a vida desse time na chave. Essa que é a grande verdade. Mas se a gente for olhar e descartar basicamente o Alianza Lima, colocar o Libertad ali com alguma possibilidade, que eu acho que é a realidade do grupo, né? Atlético Mineiro em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, mas brigando pela primeira posição e Libertad ali brigando em terceiro e segundo,
essa acaba sendo uma chave até mais tranquila. E o grupo H, Olímpia, campeão paraguaio, Atlético Nacional, campeão, né, de um dos torneios do ano na Colômbia, o Melgar, que não é, assim, pensar no Melgar, não é um time, se eu não estou enganado, tem um pouquinho de altitude, né, lá no onde joga o Melgar, vamos só confirmar aqui em Arequipa, né, só confirmar a altitude de Arequipa, altitude de 2.300 metros, beleza, eu acho que pode ter algum tipo de influência. O Patronato, time da segunda divisão argentina, aqui Olímpia, Atlético Nacional, com responsabilidade, inclusive, de passar de fase e fazer da Libertadores uma Libertadores que, se a minha projeção estiver correta, eu vou só falar aqui, não necessariamente na ordem que vão passar, mas nas oitavas de final, com Olímpia e Atlético Nacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Boca e Colo-Colo, Del Valle e Corinthians, Palmeiras e Barcelona, River e Fluminense. Aqui eu vou falar Inter e Independiente Medellín, Flamengo e Racing. Pô, se você for olhar o que eu fiz aqui, que é o famoso absurdo, eu não coloquei nenhuma surpresa, né? Só times do pote 1 e do pote 2, exceção no grupo do Inter, o Nacional caindo para o Independiente Medellín. Então, o que eu fiz, logicamente, é muito difícil de acontecer. Normalmente a gente tem mais surpresas nessa fase de grupos. Se eu tivesse que falar aqui de algum grupo da morte, eu colocaria o grupo do Fluminense, mas não chego a chamar de grupo da morte, tá? Grupo complicado, mais embaçadinho. O grupo do Corinthians, para o Corinthians, também pelo próprio nível e às vezes a oscilação do Corinthians, pode ser um grupo mais embaçado, mas eu não acredito muito nisso. Aqui, Atlético e Atlético, né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, um tropeço pode complicar, mas dentre os brasileiros, realmente, eu acho que o time que tem mais dificuldade é o Fluminense, o que tem mais facilidade é o Internacional. E, assim, Flamengo e Palmeiras, pela força de ambos, tem total responsabilidade de passar em primeiro. O Corinthians pegou um adversário duro. Essa é a Libertadores da América. Na Libertadores da América, gente, vocês sabem, não tem jogo fácil. Sempre jogo complicado. E quem é que vai chegar lá no Maraca para levantar esse troféu que é tão cobiçado, a famosa busca pela glória eterna? Panorama rápido, opiniões. Libertadores da América, já começando na outra semana. Então, entre finais estaduais, nós teremos aí jogos importantes da Libertadores da América. Se você gostou da análise, deixe seu like. Se você quiser compartilhar com mais pessoas, eu já agradeço de antemão aí a sua gentileza. E vamos nessa, tá? Mais vídeos, mais conteúdos aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva. Um forte abraço a todos e até a próxima. Boss, se o seu time está na Libertadores, boa sorte.